Olá, hoje sexta-feira, dia 20 de março de 2015, no ar o Jornal do Sul de Minas. Nesta manhã, à noite, tem a reapresentação após o Telefatos. Você é o nosso convidado desde já para participar, fazendo suas perguntas, enviando as suas participações. A caneta não para, é impressionante. Eu estou aqui desde o início tentando pelejar com ela, mas tudo bem. Então, você pode participar desde o início, quanto antes melhor até, porque dá tempo da gente fazer a sua pergunta, o nosso entrevistado responder com tranquilidade. O nosso número do telefone aqui da TV Posse é o 3721-6955, está disponível para a sua participação. Também a sua participação é bem-vinda na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página, assiste as edições anteriores do Jornal do Sul de Minas, no horário que for mais conveniente, e também pode mandar aí as suas participações bem-vindas sempre. Hoje o nosso entrevistado é o Gustavo Bonafé. Ele é empresário aqui de Poços de Caldas e agora, nesse momento, está voltado aí com suas atenções para o evento Café, Estratégia e Negócios, que está sendo realizado em parceria com o Convention Bureau e também com o Sindicomércio em Poços de Caldas. Aconteceu essa semana, né? E agora tem uma periodicidade aí para acontecer novamente. Gustavo, bem-vindo novamente. Obrigado, Zambrano. Olá, Rafael, Thiago, um prazer estar aqui com vocês. Dessa vez falando um pouco do Convention Poços de Caldas. Beleza, mudamos o foco um pouco, mas vamos falar a respeito do Convention e do turismo de negócios, turismo, né? Exatamente. Tudo isso são temas de interesse do Convention. Rafael Tadeu também colabora nesta edição. Olá, Fábio. Rafael. Obrigado, olá. Olá, o telespectador. Olá, Gustavo. Olá, Thiago. Então, vamos debater aqui sobre um assunto importante da região, que trabalha um produto importante da região, fundamentalmente as exportações de café aqui em Poços de Caldas. Elas compõem uma parte importantíssima da nossa exportação e da nossa renda aqui da região. Então, vamos falar um pouquinho disso. Tá bom. Thiago Quinteiro, como vai? Olá, Zambrano, Rafael, Gustavo. Prazer participar aqui do Jornal Sul de Minas, ainda mais assim, com o Rafael aqui na semana que o São Paulo ganhou, daí fica melhor, né? Daí tem menos gozação, né, Zambrano? Alivia, né? Mais ou menos, porque o Corinthians O bom também seria é líder, se né? São Paulo tivesse ganho do Corinthians, né? Mas isso é uma realidade um pouco distante. Boa, Fábio. Tá difícil. Infelizmente é. Vamos às manchetes aí dos Vamos lá, jornais. Zambrano. O Jornal da Cidade, custo de vida, cesta básica na cidade apresenta queda de 0,6% em março. Está aí a manchete do Jornal da Cidade de hoje. Mantiqueira, trânsito. Vereador questiona a legalidade de multas aplicadas pela GM. Está aí o Luiz Carlos Pena Silva, Lical, que está questionando isso, que virou manchete do Jornal da Mantiqueira. Folha Popular, regime estatutário pode ser aprovado na Câmara Municipal, que também foi dito aqui ontem, né, pelo secretário municipal de governo, Fernando Poço. Jornal de Poços, vereador diz que sinalização de postes foi feita com um pedacinho de alumínio. Não entendi bem, a gente tem que daí ler essa matéria Apertar até direitinho, classe SAP aí nessa manchete, né? para saber o que é isso. Né? Fiquei pensativo também, mas eu não vou continuar pensando, porque tem um monte de coisa aqui para falar. Inclusive, uma delas é em relação ao que o Rafael falou no início, relativo ao café. Nós entrevistamos durante esta semana também o seu Carlos Augusto, ele é vice-presidente da Cochupé, veio aqui na terça-feira, falou a respeito da FEMAGRE, da feira que está acontecendo em Guaxupé. Certamente é uma das maiores da nossa região, com um volume de negócios muito elevado e, sem dúvida nenhuma, trazendo bons ventos novos aí, aquecendo a nossa economia na região sul do estado. Então, nós temos uma reportagem que mostra como tem sido aí esses primeiros momentos na FEMAGRE em Guaxupé. Vamos assistir. A FEMAGRE, Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, é realizada pela Cooperativa Regional de Guaxupé. A feira reúne cerca de 100 expositores com tudo que há de novidade para o setor rural. Oferece oportunidades para que os associados e produtores possam mecanizar suas lavouras. O evento deve movimentar cerca de 60 milhões de reais em negócios. São esperados milhares de visitantes de toda a região. Cada ano ela tem melhorado mais e mostra que ela está indo de encontro à expectativa e à necessidade do produtor. E nós fazemos o possível para melhorar cada vez mais, para que atenda essa expectativa e essa exigência que ele tem.
que importa para nós, é lógico que os negócios são importantes, mas a presença da família do cooperado. Isso nos deixa muito satisfeitos, a diretoria, é um motivo de satisfação dos diretores, porque é o momento de integração entre os cooperados, a família, os filhos, junto à cooperativa. É interessante essa indústria aí, ela realmente, como eu falei, aquece o mercado e traz aí boas condições de estratégias também de negócios, que esse é o tema do Gustavo, né, para falar disso. Como foi esse primeiro encontro aí desse simpósio de café, estratégias e negócios? Então, eu sou um dos diretores do Convention, né, Poços de Caldas. Tem um nome um pouco complicado que é Convention and Visitors Bureau, né, mas é uma associação sem fins lucrativos que existe em Poços de Caldas para fomentar o turismo de negócios, o turismo de lazer, o turismo de eventos. E uma das iniciativas nossa nesse mês foi o lançamento do Café Estratégia e Negócios, em parceria com o Sindicomércio. Todo mês a gente vai dar uma palestra sobre temas variados, então desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, de equipes, sustentabilidade no negócio, para os associados do Convention e do Sindicomércio e também para outras organizações que se interessem pela palestra, pelo tema, pode ter acesso a esse conteúdo pagando uma taxa simbólica, né, nos próximos meses. E nesse mês a gente teve o primeiro que falou de gestão para pessoas e equipes. Então foi o primeiro Café Estratégia de Negócios. É café porque a gente serve um cafezinho ali no início, né? O pessoal pode comer, bater papo, fazer negócios, né? Então alguns contatos já saíram desse evento. E tem a estratégia exatamente na passagem do conteúdo para os participantes do evento. E isso pode auxiliar, sem dúvida nenhuma, em todos os mercados, todos os segmentos, né? Exatamente. Os participantes dessa primeira palestra que a gente teve, do primeiro evento, foram de diversos segmentos. Então, isso é bacana, né? Porque traz diversidade de segmentos, mas o tema é único e plausível para todos eles, né? Que é a gestão de pessoas e de equipes, que com certeza é um dos maiores desafios hoje dos negócios, seja em Poços de Caldas ou qualquer outro lugar. Chegamos num ponto onde conectamos os assuntos aí, então. Agora, Rafael, eu fiz uma pergunta, na realidade, na terça-feira para o senhor Carlos Augusto, em relação à representatividade do café, e café bebida mesmo, em relação à produção aqui no sul de Minas, produção no estado de Minas Gerais e outros estados também, Goiás se destaca nesse sentido, a porcentagem que isso representa e que fortalece a balança comercial. Aqui em Poços, Fábio, especificamente aqui em Poços, e eu acredito que deve representar também isso de forma ampla no sul de Minas, o café ele chegou a um ponto... São os commodities. Os commodities, justamente. Em 2011, 2012, ele era o primeiro produto mais exportado da região, e principalmente de Poços de Caldas. Então, isso com algumas empresas exportadoras que se instalaram aqui em Poços, que foram fundamentais para que não só a produção de café crescesse, mas que outras empresas voltassem seus olhos aqui para Poços. Então, nós, até na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos outras empresas que estão estudando Poços de Caldas para instalação aqui, justamente nesse setor, porque eles viram de armazéns? Justamente. Porque eles viram o potencial que tem não só Poços, mas também toda a região. Então, como eu disse, em torno de 2011, 2012, o café era o primeiro produto mais exportado de Poços, passando alumínio, passando bauxita, enfim, de forma geral era o primeiro produto, e isso reflete efetivamente na produção de café. E eu tenho que destacar aqui também o trabalho do Ulisses na secretaria, né, trabalhando com os cafés, não só com a quantidade, Fábio, mas também com a qualidade desses cafés, né? Que agrega valor, que dá ao produtor também a possibilidade de ter um lucro maior, de ter um lucro mais justo. Então, essa cultura está sendo disseminada em Poços de Caldas, e a gente pode acompanhar com o Fair Trade, né? A questão do comércio justo, que partiu do café, que é uma outra importante marca para a cidade. Então, o café é destaque aqui em Poços de Caldas e toda a região do sul de Minas, e representa um elevado valor nas exportações até hoje em Poços. Primeira cidade Fair Trade do Hemisfério Sul, né? Poços de Caldas. Isso é, sem dúvida nenhuma, um título muito importante também. Foi
conquistado aí através de um bom empenho de todos os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que também, através desse departamento que o Ulisses toma conta, em breve também vamos convidá-lo, viu, Rafael? Eles também promovem o fomento ao agronegócio, né? Sim. Oferecem estruturas aí para o homem do campo ter como se desenvolver melhor. Muitas vezes através mesmo de concursos, né? Como esse que está acontecendo atualmente, que é o concurso de terreiros de café. Nós temos uma reportagem, nós produzimos uma reportagem na nossa equipe de jornalismo e nós vamos assistir agora. Os interessados em fazer a mudança de concreto para asfalto no terreiro de café devem procurar a SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e fazer a encomenda do material ao custo de R$ 4,14 o metro quadrado. A mão de obra para realizar o serviço fica por conta do produtor. Criar melhores condições para o nosso homem do campo. Desde a agricultura familiar, no sentido do PENAE, do PA, que são incentivos do governo, nós temos também essa linha, que é a linha de pavimentação de terreiros. Há estudos, né, e certificações da própria Emater que demonstram que essas pavimentações que são realizadas com lama asfáltica nos terreiros de café, eles agregam muito mais ao produto no processo de secagem e movimentação do que os processos tradicionais. No município, há aproximadamente 220 produtores de café e poucos cafeicultores procuraram a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho para realizar o serviço. Por ano, a Secretaria abre espaço para até 10 cafeicultores. Vai ser feito o recolhimento da taxa de acordo com o metro quadrado que se pretende pavimentar, né, que se pretende cobrir, né, na zona rural, na propriedade, e vai ser feito um agendamento durante o ano inteiro, né, para que possam ser então atendidos. Aqui no sítio Santa Terezinha, os 3 terreiros de café que até o ano passado eram de concretos foram pavimentados e, segundo o proprietário, o resultado foi satisfatório. O produtor de café disse que a secagem do produto é mais rápida. Na nossa região chove muito e com esse processo de asfalto, além da rapidez na secagem do café, o terreiro fica mais uniforme. Seca mais rápido o café, o terreiro quando molha de chuva, ele enxuga mais rápido, então é uma boa escolha, muito bom. Mais barato, né? E com a qualidade, sem dúvida nenhuma, significativa também em ganho no café, né, no grão, na secagem do grão, não é isso, Rafael? Justamente, a qualidade do café e justamente dentro dessa diversificação da expansão da qualidade, visando certificados, esse é um item importante para que o produtor não simplesmente jogue o café e faça a secagem do café na terra ou em qualquer outro tipo de solo inadequado. Então, mistura muito, né? Mistura, se o café perde qualidade, com os terreiros de café não. A qualidade do café acaba aumentando e muito, e é um dos requisitos para que os cafeicultores eles consigam selos de certificação. E quem que fornece esse asfalto aí? A prefeitura? É a prefeitura. Cede o asfalto e aplica? Justamente, o produtor vai até a secretaria, faz o cadastro, faz a solicitação, é emitido um boleto, o pagamento ele é extremamente pequeno, perto do que o valor do está sendo fornecido do serviço. Então a Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz o fornecimento e aplicação do material. Legal. Ok, nós vamos continuar com o Jornal do Sul de Minas no próximo bloco, sempre contando com a sua participação, com a sua pergunta. Ligue 3721-6955. Na rede social, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Nós voltaremos já já. Vem aí o maior evento da cafeicultura. FEMAGRE 2015, de 18 a 20 de março em Guaxupé. Feira de máquinas, implementos e insumos agrícolas que reúne as maiores empresas do agronegócio. Venha conhecer as novidades do setor e aproveitar ótimas oportunidades de negócios.
FEMAGRE 2015, viabilizando o futuro da cafeicultura sustentável. Realização: Coxupé. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 35-3722-2193. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O IPTU é o principal imposto recolhido pelo município. Com ele, a Prefeitura realiza ações importantes que beneficiam a população. Concretiza a instalação do Distrito Industrial, gerando novos empregos. Viabiliza novas unidades básicas de saúde. Constrói novos centros de educação infantil e distribui kits escolares para alunos da rede pública. Pague em dia o seu IPTU e colabore com a qualidade de vida da nossa cidade. IPTU, bom para todos nós. Prefeitura de Poços de Caldas. No mês das mulheres, você merece muito mais do que flores, beijos e abraços. Merece também a tranquilidade que só a maior e mais completa estrutura de saúde do país pode oferecer. Faça um plano Unimed em nosso setor de vendas, estoure o balão e concorra a descontos e outras vantagens durante todo o mês de março. Unimed Poços. 231 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais, clínicas e laboratórios e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Poços. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando aqui Gustavo Bonafé, ele trabalha e participa, é diretor do Bureau Conventions aqui em Poços de Caldas. E foi realizado já durante esta semana o simpósio Café, Estratégias e Negócios, que atende a diversos segmentos e promove o melhor esclarecimento para empresários e demais pessoas interessadas em assistir. A equipe da TV Poços, de jornalismo da TV Poços, produz uma reportagem sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora, Rafael, nesse momento, as pessoas que estiveram presentes lá no evento já se sentiram bem, já buscam outros segmentos. Nos fale desse momento do Convention. Sim. As pessoas que foram lá gostaram muito. O evento teve uma avaliação, a média geral, a gente fez uma pesquisa, né, de satisfação do evento e a média geral foi 9,75. Então, a grande avaliação. Por quê? Porque as pessoas, além de saírem com um conhecimento novo, né, oferecido pelo palestrante, também algumas já movimentaram contatos entre elas. Uma rodada de negócios. Tipo uma assim. rodada de negócios bem orgânica, assim, bem fluida. Ali no cafezinho, né, o café, além de toda a importância no cenário regional e nacional, também nesses momentos. Teve lá também, tá vendo? Com certeza, e fez toda a diferença para as coisas acontecerem. Gustavo, com relação ao Convention Bureau, recentemente teve a prefeitura organizou aí um fórum para falar do centro de convenções. Eu queria saber se o Convention Bureau participou disso e qual a importância que vocês veem, né, pensando em alavancar o turismo, principalmente o turismo de negócio, a construção do centro de convenções aqui para Poços de Caldas. Ótima pergunta. O Convention participou desse primeiro momento, né, de explicação e de chamar instituições para participarem.
desse momento do centro de convenções. Acho que foi dado um primeiro passo importante e o Convention agora faz parte do grupo de estudos que está estudando exatamente a viabilidade desse centro de convenções. Para nós, do Convention, é super importante ter esse centro de convenções. A grande questão agora é qual o tamanho desse centro de convenções. Né? O que a cidade pode comportar. Por isso que está tendo o grupo de estudos, empresas organizadoras de eventos, os hotéis, a prefeitura estão pegando todas as informações de demanda de eventos para ver qual que é o tamanho desse centro de convenções, qual o formato, qual a dinâmica que ele precisa ter para funcionar. Exatamente para evitar que se torne um elefante branco. Né? A gente sabe da importância de um centro de convenções, mas o grande cuidado é ele não se tornar algo muito oneroso, como já aconteceu em outras cidades pelo Brasil, inclusive cidades mineiras. E o que vocês puderam perceber até agora? Assim? Que tem uma predisposição, né, de fazer um centro de convenções, isso aí eu estou pegando pelo que eu fiquei sabendo, né, de um tamanho menor, um tamanho que não para 10 mil pessoas, mas sim com coisas modulares que você pode adequar a vários tipos de público. Né? Então, assim, em termos de discussão desse centro de convenções, está muito em cima desse formato. E agora, como vai ser viabilizado, quem que vai cuidar, eu acho que ainda é uma discussão para um outro patamar. Nós temos 2 projetos básicos aqui de centro de convenções que estão vivos aí, vamos dizer assim. Um quase sucumbindo, né, cambaleante, que é o prometido na gestão anterior, que seria construído dentro do padrão Expo Minas. Isso, exatamente. Que seria Expo Minas Poços de Caldas. Esse sim é um centro de convenções muito grande. O local escolhido não foi aprovado, lá na Zona Sul, enfim. As pessoas até ficaram ansiosas querendo que o centro de convenções fosse construído lá, mas desistiu-se da ideia. E, posteriormente, o nosso finado e saudoso amigo e irmão Alípio Vaz também desenvolveu um outro projeto de um centro de convenções menor, eu acho que já se enquadrando nessa categoria que vocês buscam hoje, né? Na Zona Oeste, né? Na Zona Oeste, lá próximo ao shopping, próximo ao estádio municipal, e esse talvez seja o que se enquadre mais, é isso? Porque assim, quando você fala de um centro de convenções, você tem que olhar para toda a estrutura da cidade, né? Então tem aeroporto, tem toda a capacitação do turismo e a evolução do turismo para receber esses grandes eventos. Então assim, no momento de Poços, um dos grandes eventos que a gente vai receber, por exemplo, é da SEMAI, que está chegando quase aí, né? 3 mil pessoas. E é difícil ver eventos maiores do que esse chegando. Então, enquanto não tiver uma visão integrada e holística para o desenvolvimento do turismo... Não tem evento de 10 mil pessoas aqui? Não tem. Não. No histórico... Eventos máximos eu acho que são de 5 mil pessoas, algo assim. Tanto que aí a SEMAI vai até utilizar um pouco da estrutura da rua, que vai ficar ótima, né? Mas um centro de convenções com essa capacidade atenderia muito bem também. Então, eu acho que caminha para esse lado, mas é uma opinião muito minha assim também. E o que a gente vê é que muitas vezes os centros de convenções eles precisam oferecer diversas ambiências, né, diversas salas, porque muitas vezes o congresso reúne 5 mil pessoas, mas as 5 mil pessoas não se reúnem em um só lugar durante uma vez só, né? Exatamente. São várias palestras, várias temáticas acontecendo simultaneamente. E a gente tem que ser realista, né, Zambrano? A gente sabe da dificuldade hoje do governo do estado, né? Não vai liberar aí milhões e milhões de reais para Poços de Caldas para construir um centro de convenções. A gente sabe que a situação está difícil. Então, nem talvez liberou e foi sacrificado, nem vai liberar e será sacrificado, porque continua na mesma seara da promessa, né? Então compensa muito mais às vezes você fazer um projeto menor, né, com capacidade aí de você ter esse dinheiro mais rápido. Né, e eu acho que foi importante o movimento de aproximar várias instituições que lidam, né, tanto do setor público quanto do setor privado, por mais que sejam sem fins lucrativos, de se aproximar para fazer toda a discussão desse tema. Agora, nessa linha, Gustavo, com relação ao entendimento que o Convention tem, eu acho que é importante a gente, pelo menos, traçar ou ter uma ideia do nosso turismo aqui.
Qual é o entendimento do Convention Bureau com relação ao turismo de Poços de Caldas? Se a gente tem que buscar, se esse modelo que está sendo implantado é um modelo ideal, se a gente tem que efetivamente focar de repente num turismo de negócios ou num turismo de eventos, como é que o Convention Bureau trata isso e qual é o relacionamento do Convention com a prefeitura hoje? Também tem o turismo termal aí, que pode ser feito um flashback, né? Restaurar isso aí. Então, assim, a visão do Convention é que tudo isso que você citou, né, o turismo de eventos, o turismo de negócio, o turismo de lazer, eles precisam ser integrados, né? E aí dentro de cada um desses tipos de turismo tem o termal, tem o turismo rural, né? Tem uma série de vertentes do turismo, e o Convention acredita que o caminho seja integrar tudo isso com um plano claro, um planejamento claro para vários anos daqui para frente, né? Muito inspirado no caso de Foz do Iguaçu, que era um destino marginalizado, né, até certo tempo atrás, e que implementou uma gestão integrada do turismo, aproximando o público e o privado, né, para desenvolver um plano de desenvolvimento completo. E 7 anos depois é um dos destinos mais procurados da América do Sul e do Brasil. Então, assim, Poços tem uma série de atrativos, e o que a gente entende hoje é que está começando um movimento de evolução, né? Porque assim, não são só os pontos turísticos. E os pontos turísticos, a gente sabe que tem uma dificuldade de manutenção deles também, que prejudica bastante a imagem da cidade. Né? Mas aí vou pular para outra pergunta, né? Como que o Convention se relaciona com a prefeitura? Ano passado a gente fez um estudo nos pontos turísticos da cidade, apresentou esse estudo para a Secretaria de Turismo, para a prefeitura também, que também já fez um movimento parecido para fazer toda a manutenção necessária. E além disso, o Convention ele tem uma cadeira no Conselho Municipal de Turismo, que vai ser renovado agora, para exatamente discutir tudo que precisa ser discutido do uso do fundo, para onde vai esse investimento, qual que é esse plano de longo prazo, qual que é essa visão. Então, o Convention tem uma cadeira, assim como outras entidades ligadas ao trade de turismo. É isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, já tem uma pergunta aqui. O nosso telefone é o 3721-6955. Estamos falando aqui sobre o turismo agora, né? O Convention Bureau Visitors. E a gente quer a sua opinião, a gente quer a sua participação, a sua pergunta. 3721-6955. Na rede social, endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Também está disponível para a sua participação. Voltaremos em instantes. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair para uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região.
Venha para a Central do Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Amor, que tal aproveitarmos as ofertas incríveis da Carneiro Casa e Construção? Lá tem tudo para a nossa casa. Olha só, porcelanato Via Rosa 54 por 54, apenas R$ 33,90 ao metro quadrado. Piso Lume HD 48 por 48, só R$ 14,90. Bacia com caixa acoplada e casa Sabará branca, apenas R$ 189,90. Lixeira prática inox 5 litros por R$ 47,90. Carrinho de mão Tramontina só R$ 84,99. E a gente paga tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Vamos agora para Carneiro Casa e Construção. Atenção, Poços de Calda, é hoje a estreia do Circo de Itália, ao lado do shopping, em Poços de Calda. Malabaristas, equilibristas, a mulher que some, o homem do queixo de aço, o fantástico Globo da Morte, com 3 motocicletas. E você vai ver, você nunca viu, o incrível homem das 4 pernas. Circo de Itália em Poços de Calda, hoje, 8h30 da noite. Crianças, espero vocês no circo! A mulher que some foi inspiradora, né? Pois é. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Rafael, para o Gustavo, mas antes disso eu vou mostrar a reportagem que nós falamos no bloco anterior, que exatamente como foi, mostrando como é que foi essa dinâmica aí do café, estratégias e negócios que aconteceu durante esta semana aqui em Poços de Caldas. Vamos ver. O primeiro encontro aconteceu no auditório do Sindicomércio e reuniu empresários de vários segmentos. Os encontros serão mensais e, pela primeira vez, uniu 2 associações para fomentar o desenvolvimento de negócios. Vem somar nessa união do Sindicomércio e do Convention, que são associações fortes, né, gerando benefício para outras empresas. Então, acho que cada vez mais Poços precisa ter esse movimento de associações, de entidades se unirem para promover o desenvolvimento da cidade em conjunto. Nós acreditamos que o gerar negócios é muito importante não somente para o turismo, mas para os associados, né, que representam o Convention Bureau. Então é importante tudo isso realmente para despertar neles essa questão de gerar negócios. Então nada melhor do que você ter um café, montar as estratégias e fazer negócios. A palestra apresentou técnicas de facilitação e ferramentas que permitem que os funcionários façam a sua autogestão e explicou temas relevantes para o bom desenvolvimento dos negócios, como a avaliação de desempenho, motivação salarial, promoções e reconhecimento. O café, ele visa ser um evento mensal, então todo mês a gente vai trazer um palestrante que vai falar de temas diferentes, né? Então desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento da estratégia do negócio, psicologia organizacional, enfim, uma série de temas que podem somar o dia a dia do empresário e dos funcionários. A ideia é fazer pelo menos um evento por mês com vários temas sugeridos, principalmente pelos representantes que vierem desfrutar da palestra. Muito importante você estar atualizado, a gestão de pessoas no seu trabalho é um fator muito importante, então está sendo bem interessante a palestra. Sim. Ok. Muito bem. Tem aqui algumas perguntas. A Lília, do Centro, ela quer saber como o Convention divulga o nome de Poços de Caldas fora daqui. Obrigado, Lília. Ótima pergunta. Bom, tem uma série de iniciativas, né? Então, os associados que contribuem com o Convention, eles contribuem financeiramente exatamente para a divulgação do destino em mídias nacionais e locais. Então, o Convention ele tem uma série de projetos, né? Um deles, eu vou mostrar aqui, é esse livro de Poços de Caldas, um livrão que a gente tem um projeto para torná-lo menor, né? Mas é um livro bem ilustrado, com todas as informações de Poços, que vai... Então, a gente tem esse projeto, vai ser... A gente vai fazer uma versão menor para poder ter uma tiragem maior e divulgar não somente para o turista que chega aqui em Poços, mas também em outros locais.
Todo o apoio que o turista recebe aqui, a gente acredita que é uma forma de divulgação também. Então, o turista que chega nos hotéis associados, ele tem acesso ao mapinha, eu vou mostrar aqui rapidinho também. Esse mapinha, com todos os pontos turísticos, tudo que tem na cidade para fazer, onde comer, onde fazer compras. Também é uma forma de divulgação. O Convention, ele tem a estratégia do Descubra Poços, que é um site, descubrapoços.com.br, onde o turista ele pode receber todas as informações, porque Poços de Caldas, como a gente estava falando, não é só o turismo pelo turismo, ele é esporte, é gastronomia, é cultura, é lazer, é o turismo rural. Então o Descubra Poços soma todas essas informações lá de apoio ao turista, para ele chegar aqui e saber onde que eu vou, o que eu posso fazer, o que tem de diferente na cidade acontecendo. Então são algumas das ações. E fora isso teve acho que foi bem divulgado, o Poços Como Eu Te Vejo, um concurso fotográfico, né, realizado pela própria população, fotógrafos amadores e profissionais, tirando as fotos de pontos turísticos, de lugares da cidade e promovendo o destino com fotos belíssimas, né? Então essas são algumas das ações, além do Café Estratégia de Negócios, que nessa primeira versão contou com pessoas de fora vindo participar do evento. Então essas são algumas das ações que o Convention utiliza para promover o destino de Poços de Caldas, fora toda a alocação em mídia também. Vamos fazer mais perguntas aqui dos telespectadores, aí o tempo que sobrar a gente compartilha aqui. O Paulo do Centro, ele disse que trabalhou com turismo aqui em Poços de Caldas por 35 anos e discorda completamente com a sua opinião. Os valores de diárias que eram antes melhores, agora são valores altos demais. Alguém falou isso aqui? Eu não lembro de ter comentado do valor de diária. Mas tudo bem. Respeito Fala aí. Fala dos valores. Você tem alguma opinião em relação a isso? Então, acho que tem hotéis para todos os valores, né? Então, mas eu acredito que tem sim um movimento de melhoria em termos de capacitação do atendimento, em termos da recepção do turista. Eu acho que sempre vai ter coisas para serem melhoradas. Em termos de valores, como o Convention é uma associação que trabalha com alguns hotéis, eu não tenho propriedade para falar dos valores, mas eu sei de conhecimento que existem diversas faixas de valores para o turista que chega aqui. Eu acho que tem um outro detalhe. Além disso, eu acho que tem hotéis para todos os tipos de público. Então, de repente, o público do ENAF é um público, ele não vai querer procurar um hotel tão caro assim, ou tão de elevado preço, mas tem também os idosos que vêm, passageiros, esses já gastam um pouco mais, querem ficar num hotel mais confortável. Então, eu acho que tem hotéis para todos os bolsos e para todos os públicos, dependendo da pessoa que vem visitar Poços, do que ela está fazendo aqui. Com certeza, eu também acho. Eu acho que não tem que deixar todo hotel barato, não é bem assim. O Daniel Miguel do Jardim dos Estados, que sempre participa aqui também, ele pergunta onde está essa agência de turismo receptivo e a Secretaria de Meio Ambiente e as placas marrom de sinalização internacional. Bom, o Convention, né, que é uma associação para divulgação, então ela é organizada e gerida por pessoas voluntárias do meio privado. Ela está localizada no IBS, no segundo andar ali do Paço das Águas, lá que funciona. Essa parte de sinalização, aí já é uma questão, acho que com o órgão público municipal que cuida de tudo isso, né? O Convention sempre está próximo, apontando o que precisa ser melhorado e de uma forma super amigável com o poder público para exatamente desenvolver o turismo de uma forma completa. Já entrevistamos o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rômulo, e ele falou que já estaria pelo menos próximo aí ao momento de utilizar os recursos do Ministério do Turismo que são empregados aí na divulgação e na aplicação dessas placas marrons aí por toda a região, indicando Poços de Caldas e seus atrativos. Mas prometeu na época, até agora ainda não aconteceu. Tiago. Uma situação, isso aí, essa é uma grande reclamação aqui em Poços de Caldas, né, que os turistas chegam e muitas vezes eles não têm informação dos locais, falta realmente sinalização com relação a isso aqui em Poços de Caldas. Agora, o interessante também é que uma coisa que a gente questiona muito, por exemplo, muitas vezes, lembrando, sindicatos, né, pessoas interessadas em divulgar Poços,
que fica dependendo só do poder público, né? E o Convention não faz isso, o Convention vai atrás através dos seus associados, eu acho isso importante. Eu queria que você falasse também sobre a questão de criatividade, né? Porque hoje eu tenho amigos de São Paulo que muitas vezes vêm para Poços de Caldas, eles reclamam que falta o turismo chamado de balada, né? Que é muito conhecido lá em São Paulo para gente que vem do exterior, mas que poderia ser reinventado aqui para essas pessoas que vêm de São Paulo, de outros locais, que não sabem aonde curtir a noite aqui em Poços de Caldas. Tudo depende também de criatividade, né? Nosso tempo já expirou, eu peço para você responder rapidamente e juntar também a estrutura hoje do Convention. Como é que tá? Tá. Isso é um tema que está na nossa pauta também de desenvolver, de oferecer mais essa vertente de turismo e com certeza em breve teremos mais novidades sobre esse turismo de balada, a vida noturna em Poços, que sem dúvida precisa ser mais integrada e divulgada. E sobre a estrutura do Convention, então hoje a gente tem uma equipe de 3 pessoas trabalhando no escritório e mais os diretores, que são empresários voluntários que dedicam o seu tempo lá. E quem quiser conhecer, depois acho que a gente pode colocar no agora Face, já. O telefone é 3715-1870, né, e o site é descubrapoços.com.br. 3715-1870 e descubrapoços.pocos.com.br, onde você pode encontrar todas as informações sobre Poços de Caldas e também entender como você pode se associar ao Convention e contribuir ativamente para o desenvolvimento do turismo da cidade. Gustavo, certamente você virá outras vezes aqui, né? Temos aí outros assuntos a falar. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Felicidades aí para vocês, que consigam cada vez mais divulgar Poços de Caldas e trazer mais gente boa para cá. Gratidão, Zambrano, pelo espaço, Rafael e Thiago pelo companheirismo aqui. E a você de casa que nos assistiu, entre em contato com o Convention, será um prazer recebê-lo para explicar mais ainda desse projeto maravilhoso que Poços está recebendo. Boa sorte aí no projeto. Obrigado. Rafael, grato pela colaboração, tudo de bom, bom obrigado, fim de semana. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado Gustavo, obrigado Thiago. Pessoal de casa, eu gostaria de deixar uma mensagem, um abraço a todos os jogadores da Caldense, equipe técnica, boa sorte no domingo e que a gente traga mais uma vitória e consolide a nossa vaga aí no tão sonhado G4, que faz muito tempo que a gente não volta aí. Thiago, até segunda. Sucinto aí, né? Até segunda, Zambrano. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafael. E você que vai curtir o final de semana aí, curta sempre, mas com muita responsabilidade. E curta lembrando que amanhã é o Dia Internacional da Floresta e no domingo é o Dia da Água. Então é melhor usar melhor, né? Saber usar, saber lembrar dessas coisas e preservar o que é nosso, o que nos foi dado por Deus de graça e que nós temos a obrigação de deixar de graça e melhor cuidado para os que vêm aí na frente. Tudo de bom para você, bom fim de semana, até segunda.